E dentro de tudo isso nós temos o agronegócio. Mais uma vez, o PIB do agro vai fechar 2023 na casa dos trilhões de reais. Esses e outros números foram divulgados nessa semana pela CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e quem traz as informações é o repórter Marcelo Matos. Queda das commodities, custos de produção e efeitos climáticos geram o recuo do PIB do agronegócio em 0,94%. Mas em 2023 o setor registra a terceira melhor marca da história desde 1996, com 2,6 trilhões de reais, justamente atrás apenas das duas safras anteriores. E novamente houve o recorde da produção de grãos, com 322 milhões de toneladas, explica o diretor técnico da CNA, Bruno Lucchi. Nós tivemos crescimentos em 2021, 2020 e 2021, na casa de 2 dígitos do PIB do agronegócio. Então a régua subiu demais, aumentamos produção e com preços muito elevados. Em relação a 2024, a expectativa é de que o PIB do agronegócio oscile entre a estabilidade, 0, ou queda de 2%, no balanço apresentado pela CNA. Numa demonstração clara de força na economia brasileira, a participação do agronegócio no PIB subiu de 47,5% para 49,6% em 2023. Os principais mercados de exportação são China, Europa, Estados Unidos, Japão e Argentina. Como segundo mercado, o acordo União Europeia-Mercosul tem grande relevância ao Brasil. Mas o presidente da França, Emmanuel Macron, da segunda economia do continente, informou ao presidente Lula, em reunião na COP28, que não irá assinar o texto, ao considerá-lo ultrapassado e cobra grandes alterações à condução do meio ambiente aqui no país. A diretora de Relações Internacionais da CNA, Suemi Mori, analisa o meio ambiente como um escudo protecionista na Europa. No caso dos europeus, eles têm uma política que chama PAC, Política Agrícola Comum do Bloco, que é uma política de apoio, de crédito, subsídio à sua produção agropecuária muito grande. Então, ela é uma agricultura muito subsidiada e muito protegida lá. Por isso que há essa resistência tão grande. Então, você tem razão. Tem essas questões, essas exigências maiores que eles fazem, também são muito relacionadas à proteção do seu mercado interno pela baixa competitividade da produção nacional europeia. Ainda sobre o comércio externo, uma grande preocupação da agropecuária brasileira é a produção de leite. A conta não fecha e o avanço das importações pode desestimular investimentos, um problema crônico, ressalta o presidente da CNA, João Martins. O grande problema do Brasil não é só essa importação de leite que nós estamos vendo da Argentina, que é uma importação que nós estamos criticando, porque é subsidiada. Eu acho que no dia que a gente tiver um programa de leite para consertar primeiro a casa, aumentando a nossa produtividade, porque cada região é uma região, aí as coisas vão ficar mais fáceis até da gente concorrer com a entrada de leite de outros países como a Argentina, Uruguai, principalmente o pessoal do Mercosul. O presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil descarta viés político ou partidário da entidade, mas independente do governo, haverá defesa do produtor rural e da agropecuária. É o que garante João Martins, que avalia que o Congresso precisa derrubar o veto de Lula ao marco temporal. A CNA não vai entrar em discussão que é o Supremo que tem razão ou é o presidente da República que veta, não. A CNA quer que a coisa fique clara, quer que resolva definitivamente o que é que a lei determina, o que é que a Constituição determina. Então é essa a posição da CNA. Nós somos a favor de que seja derrubado o veto do presidente, porque nós queremos que seja recomposta a posição lá atrás de que o marco temporal
é constitucional. Em setembro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o marco temporal é inconstitucional para a demarcação de terras indígenas. O Congresso reagiu com a votação de um projeto de lei sobre o mesmo tema pela data da Constituição Federal de 1988. Na sequência, o texto foi vetado integralmente pelo presidente Lula. A CNA considera que a insegurança jurídica irá impactar os investimentos do setor. Professor Vladimir Feijó, nosso analista convidado nesse sábado aqui no Jornal Jovem Pan. Bom, são inúmeros os assuntos, né? Mas a gente falava um pouco agora sobre a economia e o agro, que carrega praticamente o Brasil nas costas, também tem muitas preocupações em relação ao clima e essa concorrência internacional. O que o senhor destacaria para a gente? Tiago, é exatamente. O Brasil se beneficiou esse último ano exatamente das questões de mudança climática. A safra da Índia de milho e de cana afetaram positivamente oportunidades para o Brasil. No caso da Austrália, que também teve quebra no setor de produção de oleaginosos, também beneficiou o Brasil. E, de alguma forma, a gente também tem que estar atento ao que pode vir de mudança do ciclo de chuvas, de aquecimento, né, ou mudança das expectativas, e por isso o mercado brasileiro tem que estar atento. Como a CNA está atenta com a segurança jurídica como um todo, o foco talvez seja em garantir que o sistema de seguros, resseguros do Brasil, também como as garantias de estímulo à exportação e à diversidade, possam dar segurança para aqueles que produzem caso haja uma flutuação. Fora isso, é ficar atento no grande jogo, né, no grande esquema de competidores no ambiente internacional e talvez também mudar o ciclo de produção. E eu acredito que a agricultura brasileira investe bastante em tecnologia para gerar novas oportunidades.